Torcedor botafoguense, muito boa tarde. Voltei aqui nos bastidores da arquibancada com a notícia do falecimento de Maurício Assunção. Aos 60 anos ele faleceu nessa terça-feira. O dentista executivo estava realizando um tratamento após passar por um diagnóstico de um câncer no sistema linfático. Eu quero deixar aqui meus sentimentos à família, aos amigos, e vou aproveitar a oportunidade para poder falar um pouco do Maurício Assunção, na qual Maurício, que teve no Botafogo, chegou a ser unânime, né, do seu primeiro mandato no Botafogo. Posteriormente, saiu execrado do clube, se envolveu com a política. Na verdade, na minha opinião, foi aonde ele literalmente se perdeu, né? E nós podemos falar um pouquinho como foi a chegada do Maurício no Botafogo. Esse vídeo é bem interessante para poder elucidar você também, torcedor do clube. O Maurício foi indicado como candidato em 2008 por torcedores de prestígio, como os irmãos Moreira Salles, né? Venceu a eleição sem concorrentes. E o Maurício, no Botafogo, ninguém o conhecia. Tornou o engenhão na época, o Newton Santos, sustentável. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Reformou a sede do Morisco, reformou o Sacopan, né? Tanto que ele é reconhecido até hoje no ramo do clube. E montou times competitivos. Nas ações de marketing aí, na época, ele é impressionante. A torcida, ela formava duas filas, uma para fotos com o jogador e outra com ele, né? Em 2013 aí veio o auge, o início da decadência. Ele pôs no clube a Turma da Praia, né? Como ele era conhecido, os amigos do Nininho da Praia. E ele realmente, depois, no auge da sua popularidade, ele se filiou ao PMDB, fez campanha na época com o Roberto Dinamite, com a Patrícia Amorim, né? Em ano das eleições municipais, ele apresentou o Sidorf no Palácio da Cidade, junto a Eduardo Paes, né? Em contrapartida, ele ficou de mãos atadas quando o Engenhão foi fechado pela prefeitura, aquela história, o teto vai cair, né? Pelo então colega de partido Eduardo Paes. Sem estádio naquela época, fora do ato trabalhista, com receitas bloqueadas, veio a crise. As dívidas deixaram de serem pagas e os salários atrasaram. A relação com os jogadores azedou. E literalmente, quando veio aquele afastamento dos 4 jogadores, na época o Emerson, Bolívar, né, o Júlio César e o Edilson, ele ali literalmente ele perdeu o comando, né, da equipe. O Wagner Mancini, professor Pardal, né, naquela oportunidade, entregou o cargo. Ele passou por cima do Wagner Mancini e posteriormente, depois, permaneceu no cargo também, perdendo a moral, né? Eu tive uma conversa com o Gotardo, que estava à frente do clube naquela época. O Gotardo me revelou coisas assim, atitudes que Maurício tomou, totalmente impensadas. Eu posso aqui também cravar, no auge do Maurício no Botafogo, Rafael fez um enterro simbólico em General Severiano do Maurício. Quando todos exaltavam Rafael, nosso amigo aqui dos bastidores da arquibancada, já anunciava a tragédia que seria. O interessante também é que houve o caso Odebrecht, que foi uma vergonha, na qual o Botafogo foi prejudicado, né? Ele depois na delegacia, acusado de favorecer a administradora do Maracanã na época, com a interdição do Newton Santos.
E o que acontece? Botafogo deu parte na delegacia de Botafogo. Botafogo fez na época, por intermédio da sua diretoria, uma auditoria, começou uma auditoria das contas de Maurício Assunção, mas posteriormente terminou tudo em pizza, ninguém levou nada à frente, né? O Maurício, que na época foi intimado, né? Existem situações do empréstimo com a Odebrecht, né? Na verdade é o seguinte, ele se envolveu com a política, ele deixou uma conta alta a ser paga para os gestores do Botafogo, Grupo Mais Botafogo, mas o Grupo Mais Botafogo, por sua vez, prometeu em campanha, naquela oportunidade, fazer uma auditoria das contas de Maurício Assunção. Aí começou a auditoria. Primeiro, começaram a investigar. Segundo, vocês lembram do caso do Renato? Renato, meia, que jogou no Santos, jogou no Botafogo, então. Aí descobriram a questão da transação com o Sevilha. Ali houve um cala-boca. Aí o Mais Botafogo disse que não tinha recursos para manter a Ernest Young à frente da auditoria do clube. Então o Botafogo era uma verdadeira casa da mãe Joana, diga-se de passagem. As pessoas passaram ao longo de anos e décadas no Botafogo, deixaram o clube numa situação estarrecedora, ninguém foi penalizado. Aí o Maurício Assunção realmente teve culpa sim no cartório, trocou os pés pelas mãos, se enfeitou igual um pavão. Mas só que é o seguinte, nem o Maurício foi penalizado, agora não mais, descansou, mas e as pessoas que passaram ao longo dos anos, que deixaram uma dívida de 1 bi no Botafogo? Essas pessoas estão em suas respectivas casas, estão tranquilas, graças a Deus que apareceu um investidor que acreditou e que comprou 90% do futebol do Botafogo. Então, eu não questiono isso. Muita gente fala, Pet, você concorda que o clube foi vendido? O clube não, o futebol sim. Para mim tinha que ter sido vendido na totalidade. Porque continua a central de fofocas, as intrigas, o mimimi, o disse-me-disse general Severiano. Então a morte do Maurício Assunção é a morte de pessoas que passaram pelo clube e deixaram o clube numa situação lamentável. Graças a Deus, eu aproveitando a oportunidade para fazer um desabafo aqui. Vocês que passaram ao longo dos anos no Botafogo, vão embora do Botafogo, cara. Vai fazer alguma coisa. Vai pegar uma casa de praia, você que é aposentado. Esquece o Botafogo. Faz outra coisa da tua vida. Deixa o Botafogo ser administrado pela SAF. A turma que quer brigar pela sauna, pela sede, pelos 10% que sobraram, pelo quadro associativo, pelo amor de Deus, vão embora do Botafogo. No falecimento do Maurício Assunção, fica o meu desabafo aqui, porque desde que eu me conheço como gente, o Botafogo nunca foi bem administrado. Meu pai falava isso, sempre foi mal administrado. Por que o Santos venceu e o Botafogo não venceu no futebol como deveria ter vencido? Como o Santos foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, porque o Botafogo não tinha gestão. Graças a Deus. Coube a Deus do Botafogo ser vendido e poder mudar a sua história. Fica o recado. Deixo aqui um forte abraço a você, torcedor do Botafogo de Futebol Regatas, no dia do falecimento do ex-presidente Maurício Assunção.